Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um minicurso ofertado pelo programa Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Eu sou a professora Diana Navas, sou coordenadora do programa e hoje estou aqui para trazer para vocês, né, mais um minicurso que é sobre uma área que acaba instigando bastante os pesquisadores e que, na verdade, é uma espécie de continuidade, embora funcione como um pré-requisito, mas que dá continuidade a uma discussão iniciada no minicurso anterior. Então, para quem não teve a oportunidade de acompanhar o minicurso Introdução à Literatura Nonsense, fica o convite também para conhecer, para assistir esse minicurso. E hoje, a partir dessa introdução, nós vamos dar continuidade a essas discussões, trazendo como tema do minicurso literatura comparada e tradução literária no contexto da literatura nonsense. E para dar continuidade a essa discussão que foi já iniciada no minicurso anterior, eu convido novamente a professora doutora Fernanda Granato, a quem eu agradeço imensamente pela disponibilidade de, mais uma vez, estar aqui conosco, partilhando o seu conhecimento. A Fernanda, que é mestre e doutora pelo programa, né, de Literatura e Crítica Literária da PUC, e que dedicou toda a sua investigação para essa questão da literatura nonsense. Então, sem dúvida, nós estamos diante de uma pesquisadora que tem muito a compartilhar conosco sobre esse gênero. Então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui e eu passo a palavra a você. E curso a todos e todas. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês de novo. Bom, eu vou compartilhar a minha tela para vocês poderem ver os slides. Esse curso é intitulado Literatura Comparada e Tradução Literária no contexto da literatura nonsense. Como uma primeira referência teórica, a gente vai trabalhar com esse livro da Tânia Franco Carvalhal, que é sobre literatura comparada da série da editora Ática Princípios. Então, ela fala dos primórdios, depois das contribuições didáticas, das novas orientações comparativistas, do reforço teórico e depois da literatura comparada e a dependência cultural. Então, de início, o que é importante a gente entender a respeito da literatura comparada? A literatura comparada, ela é uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas. E esses estudos literários comparados, né, esse rótulo, ele é usado para as mais variadas investigações, com metodologias diferentes e objetos de análise diversificados. Então, é um amplo campo, um campo muito vasto de atuação, né, esse campo dos estudos comparados. Algumas coisas que as pessoas costumam pesquisar, principalmente mais nos estudos mais clássicos, estudos comparados clássicos, são a migração de temas, os motivos, mitos, ou a questão das fontes e influências. Então, se coloca que autor que influenciou qual, que autor foi fonte para qual autor, né? E, por vezes, a gente investiga obras de um mesmo sistema literário, pegando o conceito de sistema literário do Antônio Cândido, ou, às vezes, a gente acaba pegando realmente essa questão da investigação do processo. Então, você vai investigar o processo pelo qual as obras são estruturadas, né? E aí você vai comparar lado a lado as duas obras. Aqui eu coloco uma citação da Tânia Franco Carvalhal. A literatura comparada compara não pelo procedimento em si, mas porque, como recurso analítico e interpretativo, a comparação possibilita esse tipo de estudo literário uma exploração adequada de seu campo de trabalho e o alcance de objetivos a que se propõe. Então, essa questão da literatura comparada como uma disciplina, né, a gente poderia colocar que ela surgiu no século XIX. E no século XIX também a gente já tinha, nas outras ciências naturais, né, essa tendência de querer comparar estruturas ou fenômenos análogos, com essa finalidade de extrair leis gerais, e que foi muito dominante nas ciências naturais,
e acabou passando para a literatura, para os estudos literários, por uma espécie de contágio. Antes do século XIX, no final do século XVI, em 1598, a gente tem uma publicação denominada Discurso Comparado de Nossos Poetas Ingleses com os Poetas Gregos, Latinos e Italianos, que já demarca bem essa questão de você visualizar de forma comparada as diversas produções, né? Aqui no caso separando os diferentes países, os ingleses, os italianos, e aí em 1602 teve um outro estudo, mas aí dessa vez não literário, que se chama um discurso comparado das leis. Depois, John Gregory publica Anatomia Comparada dos Animais Selvagens e Cuvier publica em 1800 as lições de anatomia. E Desjardins publica em 1804 a História Comparada dos Sistemas de Filosofia. Então vejam como essa questão da comparação, do estudo comparativista, ele vai migrando pouco a pouco das ciências mais naturais, né, para as ciências mais humanas, né, e para as belas artes e para as letras. Então, de acordo com Carvalhal, a comparação se transfere para os estudos literários por uma espécie de contágio. A França, ela representa um ponto importante de partida da literatura comparada. É lá que essa expressão literatura comparada se firma. Lá, nessa época, né, do comecinho do século XIX, já era utilizado o termo literatura comparada, e ele também já tinha essa concepção de que a literatura era um termo usado para designar um conjunto de obras, e essa concepção de literatura era aceita desde a publicação do Dicionário Filosófico de Voltaire. Em 1816, já então no século XIX, diversas antologias e publicações de cursos de literatura comparada são publicadas por Laplace e Noël. Em 1830, Villemin usa a expressão em curso sobre a literatura do século XVIII na Sorbonne. Então, ele vai dar um curso na faculdade em Paris, na França, e ele já se refere dessa forma. Da mesma maneira, Ampère, em 1841, também coloca, né, em sua publicação com o título História Comparativa das Artes e da Literatura. Sainte-Beuve e Ampère acabam levando esse termo do francês para o inglês e também acabam fazendo ele ingressar na crítica literária. Charles formula em 1835 princípios básicos da história literária comparada, dizendo que nada vive isolado, todo mundo empresta. Então tem essa vinculação entre literatura comparada, historiografia literária e empréstimo, que caracterizam os estudos comparados clássicos. A primeira cátedra de literatura comparada na França, em Lyon, em 1887, e a próxima em Sorbonne, em 1910. Então, aí começam essas noções de evolução, continuidade, derivação, que se integram aos ideais cosmopolitas. E também, durante o século XIX, com a visão romântica e esse interesse pelo exotismo, esse gosto pelas literaturas diferentes, também acaba atraindo e fazendo as pessoas se interessarem mais pela literatura comparada. Em outros países, como na Alemanha, por exemplo, Carrière coloca essa questão da história comparativa da literatura ou da ciência comparativa da literatura em termos mais da evolução da poesia. Ele tinha como proposta integrar a literatura comparada à história geral da civilização. E nasce na Alemanha, nesse período, o primeiro periódico comparativista. Na Inglaterra, um livro publicado por Hudson, que se chama Comparative Literature, em 1886, e também começa a situar essa questão de uma forma semelhante. Na Itália, De Santis, em Nápoles, leciona literatura comparada a partir de 1863. Nos Estados Unidos, na virada do século, né, então do século XIX para o século XX, em 1899 e 1904, são criados departamentos de literatura comparada nas universidades. E de início eles herdam e pegam a orientação francesa, mas posteriormente acabam, né, criando outros princípios e geram os estudos de Irving Babbitt. Em Portugal, além da questão do nosso precursor Teófilo Braga, a gente tem também a questão do estudo literatura comparada e crítica das fontes de Fidelino de Figueiredo.
A Crítica Literária como Ciência, em 1912, que é pioneiro no enfoque da questão metodológica, que o método é uma questão bem importante quando a gente fala em literatura comparada. A distinção entre literatura comparada e literatura geral, ela tem constituído ponto forte de discussão permanente. Então, a literatura geral, ela é considerada um campo mais amplo, que abarcaria os estudos comparados. Mas Wellick e Chambliss não estabelecem essa diferença. Aí tem a literatura mundial, que Goethe coloca em 1827 como contrária às literaturas nacionais. E aí a gente tem aqui essa citação da Tânia Carvalhal. Indiferente aos locais onde se expandiu, a literatura comparada preservou a denominação com que os franceses a divulgaram, mesmo sendo imprecisa e ambígua. Por isso, muitas vezes sofre a competição da expressão literatura geral, também de uso corrente em francês e em inglês, com a qual é frequentemente associada. Estão ambas, por exemplo, nas denominações de associações de comparativistas, veja-se a Société Française de Littérature Générale et Comparée, ou de publicações especializadas como Cahiers de Littérature Générale et Comparée, caracterizando uma atuação conjunta de estudiosos das duas disciplinas. Aí a gente tem aqui as propostas clássicas acerca dos estudos literários comparativos, né? Então, uma primeira possibilidade, né, de proposta foi colocada por Hazard e Baldensperger em 1921, que tratava da validade da comparação e dizia que para você poder comparar uma obra com outra obra ou um autor com outro autor, dependia de um contato real entre as obras ou entre os autores. Uma outra proposta clássica é que a literatura comparada passa a ser vista como um ramo da história literária, que tem como expoente importante dessa tendência, dessa proposta, o Ferdinand Brunetière, historiador literário. E aí tem essa questão do acompanhamento do destino das obras, a fortuna crítica delas fora do país de origem. Aí a gente pode colocar que tem grandes escolas. Escola como uma feição clássica dos estudos literários comparados, mas a gente tem que saber que tem trabalhos mais convencionais e outros que renovam o clássico, como a mitopoética. Então, tem a escola francesa, se tem grupos de estudos nos quais predominam relações causais entre obras ou entre autores, vinculação com a historiografia literária e adoção de princípios. René Wellick se opõe ao historicismo dominante nos estudos franceses. A escola norte-americana, com o New Criticism de 1930, privilegia a análise do texto literário, em detrimento de relações entre autores ou obras. O expoente dessa escola é o René Wellick. A escola soviética, cujo expoente é o Viktor Zyrmunsky, tem como princípio básico a que a literatura é um produto da sociedade. Então, são feitas analogias tipológicas, importações culturais são discutidas. E temos também a figura do Dionísio Durizin, que é herdeiro do estruturalismo de Praga, que vai ser discutido mais adiante. Agora, em termos das contribuições didáticas que todo esse estudo literário comparado gerou, a gente tem uma série de manuais, né? Então, no caso dos manuais franceses, a inclinação, de acordo com Carvalhal, para a ordenação de dados e a fixação de noções norteadoras já caracterizam, por exemplo, a obra clássica de Paul Van Tighem, publicada em 1931. O autor define o objeto da literatura comparada como o estudo das diversas literaturas em suas relações recíprocas. Van Tighem distingue literatura comparada de literatura geral, considerando a primeira mais analítica e responsável por estudos binários. A literatura geral corresponderia a uma visão mais sintética, podendo abarcar o estudo de várias literaturas. Na proposta de Van Tighem, a literatura comparada passa a ser uma análise preparatória aos trabalhos de literatura geral. Na verdade, a intenção do autor era elaborar uma história literária internacional, que se organizasse em 3 etapas: a história das literaturas nacionais, a literatura comparada, que se ocuparia com a investigação das afinidades, e, finalmente, a literatura geral, que sintetizaria os dados antes colhidos. Assim como a gente tem o manual francês, também temos um manual brasileiro,
em que, de acordo com Carvalhal, Tássio da Silveira, em seu livro Literatura Comparada, sintetiza sua atuação como professor da nova disciplina na então Faculdade de Filosofia do Instituto Lafayette, depois Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Guanabara. Sua adesão a Van Tegen é integral, sendo que a obra de 31 lhe fornece os dados fundamentais de suas propostas comparativistas. Portanto, o que se vinha mencionando como orientação clássica francesa encontra no Brasil um de seus mais fervorosos seguidores. Na esteira de Van Tegen, Baldensperger, Lollier e A. Dupuy, Tasso de Oliveira insistirá na busca de fontes e de influências, ocupando-se com casos de imitações ou empréstimos. Para ele, em literatura comparada, procedem-se a comparações de caráter especial e com finalidade positiva, com a finalidade extremamente fecunda para a história do espírito de verificar a filiação de uma obra ou de um autor a obras e autores estrangeiros, ou de um momento literário ou da literatura interna de um país a momentos literários ou a literaturas de outros países. Também é importante a gente colocar os pioneiros em termos dessa crítica a respeito desses estudos comparados no Brasil. Então, Tânia Carvalhal traz que há que salientar a vinculação no Brasil da perspectiva comparada com os estudos filológicos das primeiras décadas do século XX. Por isso, interessa examinarmos a inclinação em João Ribeiro, que já em Páginas de Estética, em 1905, dedica um capítulo à literatura comparada. É um artigo curto, que não deixa de ter ideias interessantes. Vale a pena transcrever uma delas. Refiro-me à literatura comparada, mas não a essa em que se cotejam e se confrontam escritores de várias raças e estirpes. Pouco importam, à luz em que estou agora, os influxos recíprocos entre os homens de gênio, o quanto influiu Petrarca em Camões, Cervantes em Heine, Plato em Molière. Refiro-me diversamente a um aspecto essencial da crítica histórica que é a mister fundar e desenvolver. Ora, é compreensível que João Ribeiro adote, na época, uma perspectiva histórica. Daí sua intenção de entender a literatura comparada como crítica histórica. No entanto, é curioso que, como não se interessa pelo jogo dos confrontos, característico da feição clássica da disciplina, prevendo para ela uma atuação crítica, mesmo sem desvinculá-la da história. João Ribeiro seguia, ao contrário, a orientação germânica, na qual a tradição explorava a literatura popular na análise de temas e mitos, enquanto já advogava a tese da inter-relação entre literatura escrita e literatura oral, defendida bem mais tarde por críticos como René Wellek e Warren, em sua Teoria da Literatura de 1948. Ao nome de João Ribeiro se poderia com segurança anexar o de Otto Maria Carpo, o de Eugênio Gomes e o de Augusto Maier. Mesmo bastante diferentes entre si, esses autores teriam em comum a inclinação para o comparativismo que se manifesta em suas obras não de maneira apenas ocasional, mas reiteradamente. Não deixa também Eugênio Gomes de insinuar sua intuição do processo criador de Machado ao observar que em Quincas Borba é pela fala da personagem que o autor do romance deixa transparecer seu apego a Pascal. Daí o comentário no qual acentua a maneira como a cultura, absorvida e assimilada pelo escritor brasileiro, se incorporava à sua economia criadora. Agora tem a questão das fontes em questão, que é uma questão muito importante para os estudos mais clássicos de literatura comparada, que são estudos que focam muito nas fontes e nas influências, as causas e os efeitos, Então, de acordo com Carvalhal, a orientação estilística é dominante nas análises textuais empreendidas por Maier e caracteriza o estudo sobre Rimbaud. Mais interessa aqui ressaltar a justeza da desconfiança que demonstra em relação às pesquisas de influências e, principalmente, como se retrai diante dos paralelismos binários sem caráter interpretativo tão frequentes nos estudos tradicionais de cronologia. De João Ribeiro a Augusto Maier, portanto, e nos dois outros autores referidos, há uma postura diversa da de Tasso da Silveira, pois nele se expressa a perspectiva crítica que impede a absorção passiva das noções estrangeiras. Ao contrário, já as fazem passar pela peneira das restrições. A simples amostragem nos comprova que, se tivermos de escrever a história do comparativismo no Brasil, teremos de recorrer aos estudos pontuais, dispersos em jornais e livros da crítica literária, pois aí estão, sem dúvida, as mais criativas contribuições. Aí, os críticos franceses, eles tinham colocado inicialmente, os princípios mais clássicos que eles acreditavam,
E aí depois disso tem uma retomada em que são colocadas assim novas ideias, aparentemente novas ideias, mas que na verdade, quando você vai ver bem o que eles estão dizendo, as ideias de base, que estruturam as análises e as investigações, elas não estão criando uma nova coisa, elas estão só retomando o que já tinha sido falado no começo. Então, de acordo com Carvalhal, mesmo que a nova versão dessa obra tenha uma feição mais moderna e conceitos teóricos melhor explicitados, os princípios firmados nas duas edições anteriores permanecem em vigor. Dito de outro modo, as considerações teóricas acolhidas não chegam a atuar sobre as formulações precedentes, modificando-as. Assim, o capítulo final, Vers une définition, acaba reproduzindo integralmente os textos das edições precedentes, como reafirmação do conceito de literatura comparada antes adotado. A literatura comparada é a arte metódica, pela pesquisa de laços de analogia, de parentesco, de influência, de aproximar a literatura de outros domínios da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos e os textos literários entre eles, distantes ou não no tempo e no espaço, contanto que pertençam a várias línguas ou várias culturas, façam parte de uma mesma tradição, a fim de melhor descrevê-los, compreendê-los e apreciá-los. Ora, tal definição privilegia o estudo de semelhanças, analogias e parentescos, na perspectiva até aqui rastreada, sem se ocupar com as eventuais diferenças. Isso não só limita a natureza da investigação, como também cerceia o seu alcance. Ao aproximar elementos parecidos ou idênticos, e só lidando com eles, o comparativista perde de vista a determinação da peculiaridade de cada autor ou texto e os procedimentos criativos que caracterizam a interação entre eles. Enfim, deixa de lado o que interessa. Paralelamente, ao preconizar a ideia de filiação, a definição se ampara num conceito de tradição, no qual a cronologia ou antecipação se converte em critério dominante e expressão de excelência, ou prova de originalidade. E na formulação, apenas interessa aproximar elementos que pertençam à mesma tradição, aqui sinônimo de linhagem, como reforço à afirmação de identidades. Além disso, a definição da literatura comparada como arte metódica nada diz sobre sua atuação metodológica, e a imprecisão terminológica inicial ocorre ainda na expressão apreciá-los, que conclui o trecho citado. Assim, o livro dos autores Pichoat, Rousseau e Brunel, apesar das modificações introduzidas nas duas primeiras edições, parece regredir quando se dispõe a conceituar os procedimentos comparativistas e reafirma as propostas clássicas da doutrina francesa, sem integrar as sugestões teóricas que refere. Assim, esse voo panorâmico em território francês, longe de ser exaustivo, ocupou-se apenas com os textos que são melhor divulgados no Brasil. Deixou de lado, por exemplo, uma contribuição fundamental a de Chambre, sucessor de Carré na Sorbonne. Na verdade, o fez intencionalmente, pois esse autor mereceria um capítulo especial pela singularidade de suas reflexões. Em Comparaison n'est pas raison, ou em Essai de la littérature vraiment générale, Etienne se encarrega de rebater a distinção entre literatura comparada e literatura geral e sustenta um interesse que ignora divisões políticas e limites geográficos, pois para ele as literaturas asiáticas têm a mesma importância que as europeias. É, enfim, um humanista na acepção exata do termo. Suas afirmações levam muitos a situá-lo mais próximo da escola norte-americana do que da francesa, pelo questionamento constante a que submeteu o comparativismo tradicional. Sua posição é, por exemplo, frontalmente contrária à de Guiard, que critica a extremada perspectiva nacionalista. Opõe-se Etienne a qualquer postura chauvinista e a todo provincialismo, prevendo para o comparativista a tarefa de reconhecer que a civilização dos homens, onde os valores se trocam desde milênios, não pode ser compreendida, apreciada, sem referência constante a essas trocas, cuja complexidade impede, seja quem for, de organizar nossa disciplina com relação a uma língua ou a um país, privilegiados entre todos. Depois daquela colocação do Welleck contra a escola francesa e da colocação do New Criticism e tudo mais, o Welleck aponta a crise do comparativismo. Então, o que é essa crise do comparativismo?
De acordo com Tânia Carvalhal, nesse texto, Welleck investe contra as fragilidades teóricas da disciplina e a sua incapacidade de estabelecer um objeto de estudo distinto e uma metodologia específica até aquela época. Sua crítica se dirige contra os pronunciamentos de Baldensperger, Van Tighen, Carré e Guiard, autores que, segundo ele, sobrecarregaram a literatura comparada com uma metodologia obsoleta e sobre ela deitaram a mão mortal do factualismo, do cientismo e do relativismo histórico do século XIX. Opõe-se à distinção entre literatura comparada e literatura geral, julgando-a insustentável e desnecessária, e pergunta: por que deveríamos distinguir entre um estudo da influência de Byron sobre Heine e o estudo do byronismo na França? Tal limitação para Welleck faz com que a literatura comparada se reduza à análise de fragmentos, sem ter a possibilidade de integrá-los em uma síntese mais global e significativa. Por outro lado, essa limitação obriga o comparativista a enveredar apenas pelos clássicos estudos de fontes e influências, causas e efeitos, sem jamais chegar à análise da obra em sua totalidade, ou de uma questão em sua generalidade. Além disso, continua Welleck, a investigação do comércio exterior entre duas literaturas conduz o estudioso a se ocupar apenas com dados extraliterários. Todas essas restrições levam o crítico a considerar que as propostas que até então caracterizavam a disciplina acabaram por desprestigiá-la, transformando-a, como se viu, em uma subdisciplina de atuação restrita. Mesmo as intenções de Carré e de Guiard de dilatarem essa atuação para a investigação da imagologia serão condenadas por Welleck, que as entende como ressurgimento da velha tradição alemã, que julga mais adequada a psicologia social e a história cultural. Além dessas críticas, Welleck dá o golpe de misericórdia nas orientações em vigor, criticando o princípio causalista que rege os estudos clássicos de fontes e influências, manifestando-se contrário aos estéreis paralelismos, resultados de caça-semelhanças, que apenas raramente investigam o que essas relações devem indicar, a não ser que um escritor conheceu e leu outro. Aí a Tânia Carvalhal se questiona a respeito dessa colocação de René Welleck a respeito da crise do comparativismo e ela coloca: será que René Welleck tinha razão? Então, de acordo com Tânia Carvalhal, cabe dizer, no entanto, que muitas vezes as observações de René Welleck, ao desnudarem o comparativismo tradicional, não lhe davam roupa nova para cobrir. O que substantivamente propõe é a introdução da reflexão crítica nos estudos comparados. Nisso, o termo dele se aproxima, mas não define a atuação comparativista, arriscando fazê-la perder sua especificidade. O caráter combativo das argumentações de Welleck parece levá-lo a regimentar maior número de restrições do que de saídas aos impasses caracterizadores da crise da literatura comparada. Por isso, foi interpretado de formas tão variadas e determinou, com a postura anti-historicista e a aceitação de estudos comparados no interior de uma só literatura, a cisão entre uma suposta orientação norte-americana e a francesa clássica. Ao recusar frontalmente os estudos da imagologia, Welleck não previu que eles poderiam ser feitos com ênfase nos aspectos especificamente literários. Um bom exemplo de estudo dessa natureza é O Brasileiro e o Avesso de um Personagem Tipo, de Guilhermino César, no qual a análise, na ficção portuguesa, da imagem do português que enriqueceu no Brasil e volta para sua terra, articula dados das culturas aproximadas com elementos literários. A recorrência à história, refutada por Welleck, utilizada adequadamente, torna-se importante no exame do literário, do ponto de vista da sociologia literária. É exemplo recente o livro Carcamanos e Comendadores, dos Italianos de São Paulo, da realidade à ficção, de Mário Carelli. Tais trabalhos comprovam que a articulação da perspectiva crítica à literatura comparada é não só indispensável, como queria Welleck, mas capaz de revitalizá-la sem que perca suas características essenciais, que a singularizam em relação à crítica tout court. A literatura comparada, sendo uma atividade crítica, não necessita excluir o histórico sem cair no historicismo, mas ao lidar amplamente com dados literários e extraliterários, ela fornece à crítica literária, à historiografia literária e à teoria literária uma base fundamental. Todas essas disciplinas concorrem em conjunto para o estudo do literário.
resguardada a especificidade de cada uma. Devem conviver sem se confundirem, como acontece às vezes na reflexão de Welbeck. No entanto, isso não lhe tira o mérito dos alertas da saudável revitalização que estimulou sobre o comparativismo literário, encaminhando a compatibilizar a perspectiva crítica com atuações tradicionais, dilatando as análises para além do simples levantamento de dados e identificação de fontes, influências e relações. Agora tem a questão do modelo estruturalista, que a gente comentou, né, que tinha a escola soviética, né, e que tinha esse herdeiro do estruturalismo de Praga, né? Então, aqui que está esse modelo estruturalista. Então, de acordo com Tânia Carvalhal, se René Welbeck não fez propostas específicas para a literatura comparada, além de convocá-la a assumir uma perspectiva de crítica literária, o tcheco Dionis Durizin, apoiado nos princípios do estruturalismo de Praga, formulou uma proposição metodológica que muitos consideraram como um modelo inovador. Pierre Swigert, por exemplo, classifica essa contribuição como um novo paradigma nos estudos comparados, em oposição às propostas mais tradicionais. Vejamos do que se trata. Durizin preocupa-se em estabelecer classificações tipológicas através dos estudos comparados e, nesse sentido, é pioneiro no oferecimento de uma tipologia sistemática das relações literárias. Com a finalidade de organizar essas relações, Durizin distingue entre contatos genéticos e relações de solidariedade tipológica. O estudo dos primeiros está subdividido em análise de contatos externos, como, por exemplo, o sucesso literário, e em contatos internos, os casos de influências. Esses contatos, em seu aspecto material, podem ser diretos ou indiretos. O mérito maior da tipologia de Durizin é a eliminação do conceito de influência, no sentido clássico, pois o substitui pelo conceito operacional de tipo de influência. Ao fazer isso, o autor tcheco distingue entre estratégias integradoras, que seriam a imitação, a adaptação, o empréstimo ou decalque, e estratégias diferenciadoras, a paródia, a sátira, a caricatura. A proposta de Durizin quer prover explicações estruturais para os fenômenos literários, quando estudados de um ponto de vista comparativo. Mas o que interessa em sua reflexão é que, através de um modelo hipotético dedutivo, ele investiga as relações que são estabelecidas não apenas entre autores e obras, mas entre sistemas e subsistemas literários, governados por certas normas e tendências estéticas, sociais e políticas. Agora, a respeito das inovações metodológicas, Carvalhal coloca que as perspectivas ditas clássicas em literatura comparada se moldaram, sem dúvida, de acordo com os princípios vigentes no século XIX, historicismo e transferência de métodos de outras ciências, como a gente falou, as ciências naturais, para o estudo da literatura. O chamado positivismo literário vira o século e adentra os primeiros decênios desse, perpetuando na crítica literária, como no comparativismo, a inclinação historicista e a atenção voltada para a figura do autor. Pode-se, então, entender a substituição do biografismo do século XIX por um psicologismo vigoroso nas primeiras décadas do século XX. Mas é nesse século XX que os estudos sobre a natureza e o funcionamento dos textos literários ganham grande impulso e fazem avançar, como reflexão organizada, em busca de caráter mais científico, a teoria literária. O formalismo russo, surgido de estudos realizados por investigadores do Círculo Linguístico de Moscou em 1914 e 1915, e de estudiosos que fundaram em 1917 a Associação para o Estudo da Linguagem Poética, caracterizou-se justamente por uma recusa do historicismo, vigente no século anterior. Opunha-se também às interpretações extraliterárias no século anterior, no século XIX. Opunha-se também às interpretações extraliterárias da obra. Sua análise não deveria partir da sociologia, nem da psicologia ou da filosofia, mas antes centrar-se no texto, no estudo do literário em si mesmo. Então, se evocarmos a lição de Antônio Cândido, a literatura como um sistema no qual interagem autores, produtores literários, obras e público, conjunto de receptores, percebemos que houve na proposta formalista uma mudança de enfoque, do primeiro para o segundo desses elementos, e poderíamos dizer ainda que a teoria literária se tem caracterizado por deslocar a sua atenção de um desses três polos para outro. A reflexão que move a chamada estética da recepção, por exemplo, preocupa-se sobretudo com as operações receptivas, ou seja, com os procedimentos efetuados pelo leitor
no contato com a obra e suas consequências na conformação do público, a receptividade da obra em sentido amplo. Os estudos comparados mais recentes incorporam os princípios desenvolvidos pela teoria literária, modificando suas formas de atuação. Aí, a respeito da teoria literária e comparativismo, Carvalhal coloca aqui as reflexões sobre a natureza e o funcionamento dos textos, sobre as funções que exercem no sistema, que integram, e sobre as relações que a literatura mantém com outros sistemas semióticos, abriram caminho para a reformulação de alguns conceitos básicos da literatura comparada tradicional. Entre as diferentes contribuições foram utilíssimas as noções de Yuri Tinianov sobre a evolução literária, de Murakowski sobre a função estética e sobre a arte como fato semiológico, e de Bakhtin sobre o dialogismo no discurso literário. Tinianov pertenceu ao Círculo Linguístico de Moscou, constituindo com Eichenbaum, Shklovsky, Jacobson, Brick e Tomaszewski e outros do grupo que, por um recurso didático, reunimos sob a mesma etiqueta de formalistas russos, ainda que alguns tenham orientações teóricas bem diversas. Esses estudiosos, como foi referido, romperam com a análise concebida em termos de causalidade mecânica, de larga difusão no século anterior, que fazia intervir na investigação do literário o biografismo, o psicologismo, a história literária e a sociologia. Amparavam seus estudos sobre a poética na teoria linguística de Ferdinand Saussure, tentando definir a língua poética por oposição à língua prática, a função expressiva da linguagem por oposição à função comunicativa. Foram eles que estabeleceram a noção geral da linguagem poética como um sistema, isso é, um conjunto de relações entre o todo e suas partes. Ao rejeitarem o estudo da Gênese, que se apoiava na sociologia e na biografia, postularam o princípio da imanência da obra. Essa é um produto que deve ser estudado em si mesmo e do qual é necessário analisar a construção. Consideravam o texto um sistema fechado, de que cabia efetuar a análise interna. Privilegiando a imanência, os formalistas não evitaram o risco de uma análise estática, que favorecia o conhecimento e a consequente descrição do texto literário, mas deixava de examinar as relações que ele estabelecia com elementos extratextuais, limitando o alcance interpretativo dos estudos. Entre os formalistas, é possivelmente Tinianov quem fornece os dados básicos para a reflexão levada a cabo por Murakowski, estruturalista tcheco pertencente ao ciclo de Praga. Murakowski aproveita dele as noções de função e de dominante, para enfatizar que a obra literária não está isolada, mas faz parte de um grande sistema de correlações. Por isso, o estudioso tcheco não limitará o estudo da obra literária às relações internas dos elementos de sua estrutura, mas integrará essa estrutura a outras e estudará suas relações recíprocas. Similar ao procedimento adotado por Bakhtin, que, como Tinianov, foge às concepções fechadas no texto dos formalistas mais ortodoxos e resgata suas ligações com a história. Por isso, o objetivo de sua investigação, ao analisar a poética de Dostoiévski, por exemplo, não é elucidar como é feita a obra, mas situá-la no interior de uma tipologia dos sistemas significantes na história. Resgata Bakhtin a perspectiva diacrônica, relegada pelos primeiros formalistas, que eram anti-historicistas, reatando com a história. Desse modo, identifica os traços fundamentais da organização do romance em Dostoiévski, não só interpretando como uma construção polifônica, onde várias vozes se cruzam e se neutralizam no jogo dialógico, mas também interpretando essa polifonia romanesca como um cruzamento de várias ideologias. O texto escuta as vozes da história e não mais as representa como uma unidade, mas como um jogo de confrontações. A compreensão de Bakhtin do texto literário como um mosaico, construção caleidoscópica e polifônica, estimulou a reflexão sobre a literatura comparada. Aí, outra questão que acaba aparecendo, além dessas questões tratadas por Tinianov e Bakhtin, é a questão do diálogo dos textos, ou seja, a intertextualidade. De acordo com Carvalhal, foi justamente na esteira de Tinianov e de Bakhtin que Julia Kristeva chegou à noção de intertextualidade, termo por ela cunhado em 69, para designar o processo de produtividade do texto literário. Essa produtividade existe porque, como diz Kristeva, todo texto é absorção e transformação de outro texto.
Em lugar da noção de intersubjetividade, se instala a de intertextualidade, e a linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla. O processo de escrita, dessa forma, ele é visto, então, como resultante também do processo de leitura de um corpus literário anterior. O texto, portanto, é absorção e réplica a outro texto, ou vários outros. A análise dessa produtividade leva ao exame das relações que os textos tramam entre eles para verificar como que Gerard Genette a presença efetiva de um texto em outro, através dos procedimentos de imitação, cópia literal, apropriação parafrástica, paródia. As contribuições de Tinianov e Bakhtin também se fizeram sentir nesse campo, aliando-se às deles às noções que Viktor Shklovsky, outro formalista, desenvolve sobre a teoria da prosa. Embora Julia Kristeva tenha querido desvincular a questão da intertextualidade do estudo das fontes, na verdade, o conceito contribuiu para que ele fosse renovado, principalmente porque ele abala a velha concepção de influência, desloca o sentido de dívida, antes tão enfatizado, obrigando a um tratamento diferente do problema. Como adverte Laurent Geny em seu ensaio A Estratégia da Forma, a intertextualidade designa não uma soma confusa e misteriosa de influências, mas o trabalho de transformação e assimilação de vários textos, operado por um texto centralizador que detém o comando do sentido. Então, essa noção de intertextualidade abre um campo novo e sugere modos de atuação diferentes ao comparativista. Do velho estudo de fontes para as análises intertextuais é só um passo. Mas essa é uma travessia que significa, para o comparativista, engavetar os antigos conceitos e preconceitos e adotar uma postura crítico-analítica que seus colegas tradicionais evitavam. Principalmente, as novas noções sobre a produtividade dos textos literários comprometem a também velha concepção de originalidade. Além disso, a tradição já não pode mais ser vista como um fluir natural e linear. Ao contrário, a tradição se desenha menos sobre as continuidades do que sobre as rupturas, os desvios das diferenças. Modernamente, o conceito de imitação ou cópia perde seu caráter pejorativo, diluindo a noção de dívida antes firmada na identificação de influências. Além disso, sabemos que a repetição de um texto por outro, de um fragmento em um texto, nunca é inocente, nem a colagem, nem a alusão e muito menos a paródia. Toda repetição está carregada de uma intencionalidade certa. Quer dar continuidade, ou quer modificar, quer subverter, quer atuar com relação ao texto antecessor. Toda apropriação é, em suma, uma prática dissolvente. Aí, nesse momento, a Tânia Franco Carvalhal toma de empréstimo a expressão Davi Júnior, que em Achados e Perdidos imita o procedimento de pastiche, empregado por Manuel Bandeira, e faz o mesmo com a obra do poeta. O recurso não é novo, utilizou Marcel Proust e muitos outros autores. A imitação é um procedimento de criação literária. Sabiam nos clássicos que estimulavam a imitação como prática necessária, tanto que a converteram em norma. Isso comprova que a invenção não está vinculada à ideia do novo, e mais, que as ideias e as formas não são elementos fixos e invariáveis. Ao contrário, eles se cruzam continuamente, e como observou Machado de Assis em Esaú e Jacó, as próprias ideias nem sempre conservam o nome do pai. Muitas aparecem órfãs, nascidas de nada e de ninguém. Cada um pega delas, verte-as como pode, e vai levá-las à feira, onde todos as têm por suas. Aqui é no momento em que a Tânia Carvalhal ressalta a tradição segundo T.S. Eliot, né, que no seu ensaio de 1917, A Tradição e o Talento Individual, no qual discute o fazer poético, a crítica e a poesia, sustentou noções que são básicas para uma renovação dos estudos literários comparados. Ao comentar a inclinação natural do leitor de buscar a peculiaridade de um poeta, sempre que o aprecia em relação a outros, Eliot observa: insistimos com satisfação na diferença do poeta em relação aos seus predecessores, especialmente a seus predecessores imediatos. Nós nos empenhamos em achar algo que possa ser isolado para fins de apreciação. Mas, segundo o autor, ao nos aproximarmos de um poeta com tal preocupação, surpreendemos-nos, pois, frequentemente, acharemos que não apenas o melhor, mas também a parte mais individual do seu trabalho pode ser justamente aquela com a qual seus antecessores garantiram a imortalidade. Também tem a questão muito importante colocada aqui por Borges, né? Então, Tânia Franco Carvalhal cita Borges e essa função dos precursores, né? Então, Borges diz: Browning não o lia como agora nós o lemos. Então, como se vê para Borges,
É o texto de Kafka que faz realçar o texto anterior e lhe dá sentido. Ele o revaloriza ao convertê-lo em um de seus precursores. Desse modo, se dívida A é do texto anterior com aquele que provoca sua redescoberta, e não como queria Harold Bloom, deste para com aqueles que suposto realmente os influenciaram. Assim, Borges desloca o ângulo da observação, reverte a cronologia, quebra com o sistema hierárquico que nele se apoiava. Ao fazê-lo, abala não só a noção de dívida, como também permite que a interação entre os textos seja entendida sob outro prisma. O pensamento de Borges se sintetiza ao dizer que o fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção de passado como há de modificar o futuro. Portanto, o texto novo, que subverte a ordem estabelecida, que impulsiona a tradição e obriga a uma releitura desta, é o que se converte em ponto de referência obrigatório e fundamental, não importando a localização em que se encontra no sistema literário. E também tem a questão da autoria e originalidade, que Jorge Luiz Borges também trata no conto Pierre Menard, autor do Quixote. Então, nesse conto, o narrador está às voltas com a produção literária deixada pelo personagem que intitula a narrativa. Na listagem bibliográfica das obras de Menard, ele procura em vão uma referência ao projeto de reescrever o Dom Quixote, tal como seu amigo lhe revelara antes da sua morte. Não encontrando o rastro dessa elaboração na produção legada por Menard, o narrador se encarrega de relatar ele mesmo o que considera uma tarefa subterrânea, interminavelmente heróica e ímpar. Essa obra, talvez a mais significativa do nosso tempo, consta dos capítulos 9 e 38º da primeira parte do Dom Quixote e de um fragmento do capítulo 22. A sua admirável ambição era produzir umas páginas que coincidissem, palavra por palavra e linha por linha, com as de Miguel de Cervantes. Então, Carvalhal coloca aqui, dessa forma, o texto que Menard produzir era idêntico ao do autor espanhol, mas ao confrontar dois fragmentos perfeitamente iguais, o narrador borgiano os considera totalmente diferentes. E nessa confrontação aparentemente absurda, tudo começa a ganhar sentido. Os textos são na aparência iguais, mas a face invisível deles, a que se revela pelo deslocamento temporal efetuado, o texto de Cervantes reaparece idêntico 3 séculos depois, modifica integralmente o significado. A reprodução de Menard logra outros sentidos interpretativos, graças ao novo contexto em que ela é relançada. O deslocamento no tempo e no espaço resulta, portanto, benéfico. Ao copiar o Dom Quixote, Menard o reconstrói. Sob a pena de um autor desse século, as ideias de Cervantes surgem com nova roupagem. Ganham interpretações renovadoras, que somente um leitor do século XX lhes poderia dar. Cobre as palavras agora uma capa de ambiguidade, de duplos sentidos, que as enriqueceu. E tem também uma outra questão muito importante, que a Tânia Carvalhal também coloca, que é a questão da analogia e dependência. Então, convém nos determos ainda no que foi um aspecto vital para aqueles estudos, a busca de analogias. Ao empreenderem a investigação da fortuna de um verso ou das fontes remotas de determinado texto, os comparativistas clássicos tinham uma ideia fixa, identificar a semelhança ou identidade entre as obras aproximadas. Daí a formação dos longos paralelismos já referidos e criticados. Mas havia nesse procedimento uma outra intenção. Estabelecida na analogia, instalava-se o débito, e a relação se convertia num saldo de créditos e débitos. Vale a pena transcrevê-lo. A fonte torna-se a estrela intangível e pura, que, sem se deixar contaminar, contamina, brilha para os artistas dos países da América Latina, quando estes dependem da sua luz para o trabalho de expressão. Ela ilumina os movimentos das mãos, mas, ao mesmo tempo, torna os artistas súditos de seu magnetismo superior. O discurso crítico, que fala das influências, estabelece a estrela como único valor que conta. E completa mais adiante, seja dito entre parênteses que o discurso crítico que acabamos de delinear, nas suas generalidades, não apresenta em sua essência diferença alguma do discurso neocolonialista. Os dois falam de economias deficitárias. Para isso, há uma solução, um novo discurso crítico, o qual, por sua vez, esquecerá e negligenciará a caça às fontes e às influências e estabelecerá como único valor crítico a diferença. E também tem a questão da diferença e da dependência, né? Que, segundo Carvalhal, o campo da literatura comparada não se exaure com a preferência pela indagação de temas comuns praticada por uma parte da escola comparativista alemã, nem se acaba com a perseguição de fontes literárias que defendiam uma parcela da escola francesa. Tão própria da literatura comparada é a busca de afinidades como o estudo daqueles contrastes que, comparativamente, servem de forma esclarecedora para caracterizar uma literatura ou um autor.
Então, articulados esses dois termos, diferença e dependência, e entendida a vinculação entre eles, a diferença deixa de ser compreendida apenas como um simples objeto a ser buscado em substituição a analogias, e mais do que isso, em recurso preferencial para que se afirme a identidade nacional, contra os riscos da analogia, as armas do contraste, pois é a diferença que permite nossa inserção no universal. Por isso, comparar é contrastar, ou é também contrastar. E também tem a questão antropofágica, a voracidade antropofágica, segundo Carvalhal. O procedimento devorador não está muito distanciado das relações efetuadas entre os textos, do qual cabe a intertextualidade dar conta. E é justamente aí que podemos chegar para refletir sobre essa estratégia de reversão, quando empregada nos estudos literários comparados. É preciso atentar para o risco de cair no extremo oposto. Se antes, no comparativismo tradicional, a direção era única, da cultura dominadora para a dominada, comprometendo toda a atuação ao torná-la determinista e restringindo o ângulo de visão, adotar a perspectiva antropofágica consistiria em inverter essa direção apenas. Dito de outra maneira, passaríamos de uma radical postura de admiração passiva e incondicional pelas culturas europeias a outra atitude igualmente radical, de fechamento num autobastar-se nacionalista. A proposta antropofágica é sem dúvida fascinante, mas dela o que parece ser mais rentável para os estudos comparados não é apenas a reversibilidade do processo, portanto, não a devoração, a assimilação vista no seu sentido mais superficial, mas compreendida no seu caráter seletivo, como capacidade crítica de selecionar do alheio o que interessa. A antropofagia oswaldiana abre caminhos, articulando os dois polos, o das literaturas periféricas e o das literaturas do centro, igualmente envolvidos e interessados nesse processo. Haroldo de Campos viu muito bem esse destino comum às diversas literaturas. Escrever hoje, na América Latina, como na Europa, significará cada vez mais reescrever, remastigar. Então, pensando em termos da literatura comparada, os estudos comparados, o comparativismo e a descolonização literária, de acordo com Carvalhal, em termos de literatura, Antônio Cândido nos dá com nitidez o quadro geral em sua Literatura e Cultura de 1900 a 1945, de literatura e sociedade, na dialética do localismo e do cosmopolitismo, como oscilação nossa entre duas tendências, a afirmação de nacionalismo literário e um declarado conformismo, a imitação consciente dos padrões europeus. O caráter dialético desse processo está, segundo o autor, no fato de que ele tem consistido numa integração progressiva da experiência literária e espiritual por meio da tensão entre o dado local, que se apresenta como substância da expressão, e os moldes herdados da tradição europeia, que se apresenta como forma da expressão. Considerados esses dados, a literatura brasileira, para Antônio Cândido, tem sob esse aspecto consistido numa superação constante de obstáculos, entre os quais o sentimento de inferioridade que um país novo, tropical e largamente mestiçado desenvolve em face de velhos países de composição étnica estabilizada, com uma civilização elaborada em condições geográficas bastante diferentes. Então, a aceitação do conflito parece ser uma espécie de antídoto. O autor as considera formas de resistência à apropriação elogiosa do produto da cultura dominante. E diz, em todos os três casos, não se faz de conta que a dependência não existe. Pelo contrário, frisa-se a sua inevitabilidade. Não se escamoteia a dívida para com as culturas dominantes. Pelo contrário, enfatiza-se sua força coerciva, não se contenta com a visão gloriosa do autóctone e do negro, mas se busca a inserção diferencial deles na totalização universal. Então, a noção de originalidade, então, para o crítico, se é ligada à diferença que o texto dependente consegue inaugurar. E acrescenta, paradoxalmente, o texto descolonizando na cultura dominada acaba por ser o mais rico, não do ponto de vista de uma estreita economia interna da obra, por conter em si uma representação do texto dominante e uma resposta a esta representação no próprio nível da fabulação. Resposta esta que passa a ser um padrão de atenção cultural da universalidade tão eficaz quanto os já conhecidos e catalogados. Então, como considerações finais, o que a Tânia Carvalhal coloca? Ela coloca que esse terreno do comparativismo foi sempre um terreno muito fértil para a discussão dessas questões básicas para a realização de estudos dessa natureza. Então, alguns problemas que ela coloca, problemas de dependência cultural, de afirmação de nacionalidade literária, são problemas que interessam a crítica brasileira, a definição do campo de ação
né, do comparatista é importante e pode começar pela investigação das questões que esclareçam melhor o nosso sistema literário. Ela também coloca que os estudos literários comparados estão a serviço das literaturas nacionais e da história das formas literárias para o traçado de sua evolução, situando crítica e historicamente os fenômenos literários. E também coloca a questão da investigação de hipóteses intertextuais, né, que é uma coisa que pode ser feita, né, em um estudo comparado, ou também a gente pode fazer uma observação dos processos de assimilação criativa dos elementos, atentando sempre para a peculiaridade de cada texto e para o entendimento do processo de produção literária. Então, Tânia Carvalhal conclui dizendo, em síntese, o comparativismo deixa de ser visto apenas como confronto entre obras ou autores. Também não se restringe à perseguição de uma imagem, de um tema, de um verso, de um fragmento, ou à análise da imagem, miragem, que uma literatura faz de outras. Paralelamente a estudos como esses, que chegam a bom término com o reforço teórico e crítico indispensável, a literatura comparada ambiciona um alcance ainda maior, que é o de contribuir para a elucidação de questões literárias que exijam perspectivas amplas. Assim, a investigação de um mesmo problema em diferentes contextos literários permite que se ampliem os horizontes do conhecimento estético, ao mesmo tempo que, pela análise contrastiva, favorece a visão crítica das literaturas nacionais. Então, é interessante a gente perceber como, assim, com essa abertura dos estudos comparados, a gente consegue pensar, no caso da literatura nonsense, em milhares de possibilidades investigativas que a gente não pensaria se a gente tivesse preso nessa questão das fontes e das influências, das dívidas, né, de quem emprestou de quem que está devendo, quem que é o superior, né? E então, aí a gente começa a descolar disso e ver que é um campo muito rico para a investigação literária. Eu vou ver aqui até no chat se tem alguma pergunta. O Lucas Carneiro falou a potencialidade da literatura comparada e a dádiva da lógica da ampliação do texto literário. Eu simplesmente amo, exatamente. É isso mesmo. Que, assim, quando você parte desse pressuposto, assim, mais atual, né, da literatura comparada, não desse clássico, mas, assim, limitante, que restringe muito as propostas, você consegue revisitar textos de outras épocas e realmente ampliar os significados, repropor as ideias para aqueles textos, assim, como se eles estivessem sendo recriados por esse novo olhar que se dirige a esses textos, né? Então, aí o Rodrigo colocou aqui, como você descreveria o impacto dessa colonização literária na literatura contemporânea brasileira? A colonização literária no Brasil, né, até em todos os aspectos, ela foi muito forte, né, e ela realmente afetou tudo. Então, assim, quando você vai ver a parte da teoria, a parte né, dos estudos, das antologias, ou mesmo da produção literária dos autores, a gente vê que tem essa influência muito forte, né, dos países europeus, né? E até mesmo nas escolas, a gente vê, né, depois quando começam as escolas, no padrão francês, e aí depois que começa a mudar, mas também ainda fica meio parecido com o padrão norte-americano. Então, na verdade, na literatura a gente percebe várias influências, né, disso, e em vários momentos a gente consegue achar, né, uma revisita a essas obras. O Igor colocou outra pergunta aqui. É uma dúvida sobre como podemos encontrar características do nonsense em obras da antiguidade, como Ilíada, Eneida e Homero. Qual a relação do nonsense com essas obras em particular? Existe alguma particularidade em relação com obras contemporâneas? Desculpa se fugir muito do tema. Não tem problema. Assim, acho que é muito legal você querer colocar, né, isso já essas teorias, né, para analisar obras da antiguidade, acho que é muito interessante, acho que é um estudo que vale a pena. Na minha pesquisa, não foi o meu corpus de investigação, né, essas obras da antiguidade, mas eu acho que seria uma pesquisa muito interessante. Também tem a questão das obras contemporâneas, né, que aí você pode também abordar de diversas formas, mesmo em relação
a literatura nonsense. Eu acho que essa pergunta, né, a resposta dela vai aparecer na segunda parte da nossa aula. Aí vai aparecer realmente os exemplos de literatura nonsense, o que a gente está vendo em cada um deles, como que a gente está fazendo essa leitura dupla, né? Que efeito de sentido que tem. Então, e eu vou trabalhar algumas obras contemporâneas, né? Vão ter algumas obras do século XIX, obras do século XX. Então, sim, é aí que entra a comparação em si, porque aí você vai colocar o que eu vou olhar. Então, tem lá Ilíada e Eneida. E aí, o que eu vou olhar nessas obras? Você vai ter que decidir, vai ter que ter um recorte teórico do que você vai olhar na obra, vai ter um recorte do corpus de investigação. Então, eu vou analisar essa obra, eu vou analisar esse conto, vou analisar esse livro, né? E aí, o que eu vou olhar nele, né? E aí, o que você vai olhar é o objeto. Então, você vai olhar, o objeto, eu vou olhar o nonsense nas obras, ou eu vou olhar os personagens nonsense nas obras, eu vou olhar a constituição a configuração do nonsense nas obras, né? E aí você vai realmente colocando critérios, né? Colocando elementos que vão pautar essa sua observação, essa sua análise pormenorizada das obras, de forma que você possa, né, olhar para as duas obras com os mesmos critérios para conseguir fazer uma análise comparada. Mas eu acho que eu não sei se você já fez alguma coisa na área, né, que você perguntou da antiguidade, mas se você ainda não tiver feito, acho que seria muito legal, né, você continuar os estudos da literatura nonsense com essa pesquisa. Acho que seria muito interessante, com certeza. Ai, que legal, então você já está fazendo a pesquisa, então ótimo. Seria legal, talvez você possa colocar um capítulo, né, uma coisa relacionando com nonsense, seria bem legal. Porque tem muitos aspectos, né, que a gente consegue perceber que eles se refletem nas obras da antiguidade. Então, é muito legal que eu despertei essa sua curiosidade. A Lavínia falou, eu quero mais curso de nonsense. Então, ela vai gostar da aula da quinta bastante, porque vai ter bastante a questão, né, do nonsense nessa perspectiva comparada em várias obras, em vários artistas, em várias épocas. Não vai ser uma parte assim tão teórica, né? Vai ser uma parte que a gente vai falar mais dos vários realmente tipos de obras e de artistas, e que a gente pode aproximar eles, de que forma que a gente aproxima, né? Eu sou suspeita, né? Mas eu sou fascinada pelo nonsense e toda essa questão do sentido, né? Da atribuição do sentido, né? Então, como que você atribui o sentido? Como que você define as coisas? Tudo é definido pela linguagem. Então, você já, antes de, né, saber o que a coisa é, ela já tem um nome, e é aquele nome, é aquela convenção, né? De novo, tem que lembrar do Saussure, né? O signo é arbitrário, mas é uma convenção social. Então, é muito interessante essa questão da atribuição do sentido, né? E mesmo a construção do sentido, como que é construída essa percepção, essa configuração do racional mesmo, dos conceitos.